Aleluia. Vamos adorar o Senhor com as palmas. Só o Senhor é digno. Seu sangue, sua cruz me levam de volta. Eu creio nisso. Sua morte, sua vida, as trevas. Obrigado, Jesus. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou. Quantos creem nisso? A glória Me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor. Glorifique o nome dele com seu corpo. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Porque o Senhor está lá. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Eu sei que o Senhor está na sala do trono e eu quero ir pra aí, habitar contigo. Vamos declarar mais uma vez. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida me libertou. As trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. A ti toda honra e toda glória. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo. Só a igreja declarando. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Quantos querem ir pra sala do trono? Sai do chão, pula e glorifica o Senhor. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Aleluia, aplauda, Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos refletir, amados, 4 atitudes, pelo menos 4 atitudes, que vêm anteceder um milagre como este. Pelo menos 4 atitudes que vêm atrair o milagre de Deus, como essa mulher teve, como o Fernando teve. Naquele dia que eu entrei na sua casa, naquele dia que nós tivemos a oportunidade de entrar na sua casa,
E eu não fui lá levar nenhum consolo, mas fui lá levar a palavra de Deus. E olhei para ele e falei: filho, eu não quero te oferecer religião. Eu não sou um homem de religiosidade, eu sou um homem de palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela muda, ela molda, ela transforma. A palavra de Deus, ela nos traz a vida. E quando nós estamos longe dessa palavra, amado, tudo se torna indiferente. Quando nós nos afastamos da palavra, é como se eu tivesse chegado a Jesus e Ele tivesse me dado vida e eu agora saísse de perto dele dizendo: eu quero morrer. E nós conhecemos na palavra de Deus uma história que ela se desenrolou dessa forma, aonde eu e você podemos extrair pelo menos 4 princípios de um milagre, ou 4 princípios para um milagre. Abra sua Bíblia em Reis, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu quero introduzir essa mensagem com os 2 versículos, e nós vamos decorrer alguns, e você conhece essa história. Assim como você está aí, reverente, na expectativa do falar, do comunicar de Deus e do Espírito Santo sobre você. Mantenha os olhos, amado, e o coração aberto para aquilo que Deus deseja falar contigo nessa noite. 2 Reis, capítulo 5. Os 2 primeiros versos, ele nos retrata e nos traz a seguinte história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos. Ele era um grande homem diante do comando geral, diante do governo geral, diante da autoridade que estava acima dele. Ele era um homem de conceitos, um homem de grande valor. Porque por ele, o Senhor dara vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Em um desses combates, dessas investidas, dessas missões, aquele homem comandante, aquela autoridade, aquela família tinha levado para a sua casa, para a sua propriedade, um servo de Deus. Uma menina, uma jovem menina, serva de Deus. Serva do Deus vivo. Serva do Deus vivo. Ela foi levada como escrava, você conhece essa história. E ela viveu muito tempo ali. E esse texto relata, amado, que esse homem, ele era alguém de autoridade. Ele era alguém com valor diante dos seus senhores, diante da cidade, do seu exército. Ele nada era menos do que um comandante de guerra, poderoso. Mas esse versículo termina dizendo: ele era leproso. Havia uma enfermidade, havia uma guerra, havia uma situação, havia algo que ele não poderia vencer com os seus títulos, com o seu conhecimento, com a sua autoridade, com a sua capacidade. Ele não poderia vencer a guerra contra a morte. Ele não poderia vencer a luta contra a morte, mesmo sendo alguém de posição, alguém de autoridade, ele não poderia vencer. É o que o texto diz. Qual é a adversidade que vai surgir na minha vida ou na sua vida? Qual é a situação que vai acontecer que nós não poderemos vencer com a nossa capacidade, com o nosso eu, com a nossa personalidade, com a nossa característica, e que vamos ter que recorrer aos céus? Irmãos, eu preciso todos os dias pensar nisso. Se você ouvir o relato, eu quero que logo ele venha relatar
o fato que ocorreu, esse acidente do Beto, você vai ver que ele estava em uma localidade, ele estava coberto de segurança, de conhecimento, ele estava com um instrumento que ele podia desenvolver o trabalho normalmente, ele estava amparado pelas coisas desse mundo natural. Eu olho para você nessa noite e vejo você amparado pelas coisas naturais. Eu olho para você nessa noite, eu estou vendo você vestido, penteado, bonito, lindo. Quantos homens bonitos aqui, quantas mulheres bonitas. Quantas famílias maravilhosas aqui, amparados, alimentados. Mas nós não sabemos os 5 minutos, os 10 minutos, a meia hora futura. O Beto também não sabia. Na sua capacidade, na sua segurança comum, estava tudo normal. Mas 100 quilos de tijolo caiu em cima dele. E alguns me perguntavam, pastor, se ele tivesse orado mais, Deus tinha livrado ele desse acidente? Não. O que Deus precisava fazer, Deus fez. Livrou ele da morte. Como livrou a Creuza, como livrou o Fernando, como tem livrado tantos irmãos da morte. Consequência deste mundo nós vamos sofrer em todo o tempo. O que Deus pode, irmãos, fazer, e o que Deus faz, está muito além da sua capacidade de pensamento, está muito além da sua capacidade de controle. Deus nos livra daquilo que nós não podemos ser livres. E Deus o livrou da morte. É isso que eu preciso entender. Então estava aquele comandante, agora ele estava levando aquela escrava para servir, e ele levou para a sua casa. E ele desenvolveu então os seus afazeres, mas havia uma guerra interior. Para vermos o milagre de Deus acontecer em minha vida, na sua vida, eu preciso, irmãos, nós precisamos estar disposto a aceitar a forma de Deus trabalhar em nossas vidas. Eu e você precisamos estar dispostos a aceitar os meios de Deus. Se nós queremos ver o extraordinário de Deus, não coloque Deus dentro do seu conceito natural, não coloque Deus dentro da sua religiosidade, não coloque Deus dentro dos seus meios comuns. Deus é extraordinário, Deus é soberano, Ele é aquele que está acima de todas as coisas, Ele é aquele, amado, que vai fazer o impossível acontecer. Enquanto nós queremos conduzir Deus, querido, nós não vemos o sobrenatural de Deus. Nós precisamos. A história de Naamã, comandante do exército da Síria, nos ensina muitas coisas. Pode nos instruir em tantas coisas. Ele era um homem valente, determinado, guerreiro, porém leproso. Puxa vida, que vida! Ele tinha vergonha, ele tinha medo, ele tinha angústia. Ele não podia tirar a sua farda. Diante de tantos fatos de coragem, de tantas medalhas, de tanta honra, havia um Naamã, triste, amedrontado, impossibilitado. Havia um Naamã sujeito à morte. E eu quero dizer para você, eu e você. Mas havia algo marcado para acontecer. Foi curado porque decidiu deixar de lado a sua tradição, o seu entendimento, a sua atitude. Ele precisou deixar tudo de lado. Ele precisou deixar se desfazer tudo e ser agora comandado. Diga comigo, comandado.
por uma serva do Deus vivo. Imagine Leite, eu querendo dar ordem a você, Leite. Certamente você vai me algemar. Ah, rapaz, mas tem momentos na nossa vida, meu irmão, que é o extraordinário de Deus. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos deixar, querido, o mover de Deus. Tem momento nas estruturas nossas que precisa ser tocada pelo poder de Deus. E eu me lembro de uma ilustração, irmãos, onde há muito tempo o povo não via o agir de Deus, e encontrou um homem corajoso, um pastor corajoso, que começou a ministrar naquela noite, e ele disse: vai haver o mover de Deus, mas para ver o mover de Deus em meio a essa igreja, em meio à sua casa, em meio à sua família, em meio à sua vida, você vai precisar clamar e chamar a Deus, e desfazer completamente tudo que você já fez, e desfazer as malas de Deus no altar. Porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele passa por aqui. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus está de olho em cada passo da minha perna, pastor. Quem sabe sim, mas eu quero ir mais além. Deus está de olho em cada passo do seu coração, em cada compasso do seu coração. E quando a igreja entendeu aquilo, irmãos, subiu um homem que estava sentado, e ele estava cansado, a casa dele estava completamente em desordem, e aquele homem subiu no altar, e ele começou a dizer para os músicos: vamos desfazer a mala de Deus, vamos desfazer a mala de Jesus, vamos desfazer a mala do Espírito Santo. Ele não pode só passar por aqui, nós queremos o agir dele nessa noite, nós queremos o toque dele nessa noite. Me ajuda, igreja, me ajuda, igreja, louvor, me ajuda. E aquele povo começou a desfazer a mala de Deus e jogar tudo. E ele falava: Deus, o Senhor vai ter que juntar um pouco, vai ter muito tempo, você vai precisar organizar, porque o Senhor é um Deus de organização. E enquanto o Senhor está organizando, vai abençoando essa igreja. Gaste tempo conosco, Deus. Gaste tempo com o teu milagre, com o teu poder. É isso, irmãos, que nós queremos. É isso que nós precisamos nos tempos de hoje. Foi isso que Naamã precisou. O seu orgulho, a sua vaidade precisou ser desfeita diante de uma serva, diante de uma escrava, diante de um homem que não tinha medalhas. Através da história de Naamã aprendemos quais são os 4 principais atitudes que precisamos ter para que o milagre aconteça na nossa vida. Na vida da nossa empresa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos entes queridos, dos nossos parentes. Para que o milagre aconteça, irmãos, nós precisamos entender esses conceitos, esses princípios da palavra de Deus. E o primeiro dele é: eu e você precisamos aceitar as possibilidades de Deus. Não é aceitar a minha, é a sua, a nossa. É pararmos para pensar nas possibilidades de Deus. O que eu preciso? O que nós precisamos? Veja o versículo 4 desse texto. Olha o versículo 4 desse texto. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo: em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la?
para quem este envia a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ele se viu impossibilitado, irmãos. Nós estamos num tempo que nós estamos vendo a impossibilidade dos governos. Nós estamos num tempo, irmãos, que o mundo está entrando em colapso. Os governos não podem ter controle sobre as chuvas, sobre a natureza. O governo não pode ter controle, amados, sobre as águas. O governo não pode ter controle sobre os ventos, sobre os maremotos, terremotos e tantas outras adversidades. O mundo está sem o governo. O governo não tem mais condição de controlar as enfermidades. Um mosquitinho tão pequeno estão colocando o governo inteiro no bolso. Famílias todas enfermas. A saúde e a ciência em xeque-mate. O governo não tem o controle mais daquilo que ele precisa ter. E é exatamente isso que esse governo está dizendo. Será que ele acha que eu sou Deus? Irmãos, calamidade das pragas, das viroses, do sistema. A água está sumindo como se tivesse um ralo aberto. E hoje eu estava aconselhando um casal antes de começarmos o culto. Eu falei: amados, a palavra de Deus está dizendo que o fim está chegando. E ele vem sendo mostrado, apresentado pelos sinais dos tempos, onde perderão assim o controle, os governos perderão o controle. Eu preciso, amado, aceitar a possibilidade de Deus. Eu preciso estar pensando em Deus, refletindo a respeito de Deus. Deus muitas vezes nos revela a sua vontade através de coisas simples. E Deus orientou aquele general, aquele homem de guerra, aquele comandante, como Deus está orientando você com coisas simples, e tão simples que muitas vezes você acha que não é necessária para governar o mundo. O governo do mundo está aqui, filho. O governo da sua vida está aqui. O controle do seu corpo, da sua vida, os fôlegos de vida está aqui. Nós precisamos entender isso. Segunda atitude que possa atrair o milagre. Identificar. Eu preciso estar buscando. Eu preciso estar identificando. Eu preciso estar buscando, me movendo, valorizando a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. Sabe, eu tenho dormido com minha esposa. Claro, né? Eu tenho dormido com minha esposa. Eu espero que vocês iam falar amém. O senhor tem que dormir com ela mesmo, pastor. Amém. Tenho dormido com minha esposa. Louvado seja. Mas eu falei assim porque de vez em quando eu durmo com a Laís, com o Renan. E ainda de carona vem a Jéssica. E agora, Morgana, né? Então a cama já não está cabendo, precisa aumentar, né? Diogo, se junta tudo numa cama só e tem sido, meu irmão. Mas é isso mesmo. Nós precisamos então, irmãos, e nós temos dormido muitas vezes ouvindo Deus, mensagens. Mensagem, a gente dorme ouvindo mensagem. E da mensagem a gente tira algo que edifica e manda para alguém. E da mensagem tira algo que nos alivia. E nós damos graças a Deus. E quando nós vemos, já estamos dormindo. Nós precisamos, amado, usar o travesseiro de Deus.
Eu falei para os irmãos ontem, deixei uma pergunta no nosso estudo. Você crê que os anjos se alimentam? E alguns levantaram sim, outros não, pastor, são anjos, não se alimentam. Certamente, irmã Elza, nós não vamos precisar de uma sessão para resolver isso. A palavra de Deus tem a resposta, eu vou dar a resposta. Por que os anjos, e se os anjos dependem de um alimento muito especial para continuar sendo o que são, na adoração a Deus, na missão com Deus. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel. Entrega essa carta. Ele então, Naamã, saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar a pessoa de Naamã. Ele é um oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel, amados, leu isso, ele entrou em pânico. Esse homem quer briga comigo, quer guerra comigo, eu não quero isso. Eu quero dizer para você com isto, quando nós intensificamos a nossa desejo de Deus, quando nós intensificamos a nossa necessidade de Deus, quando nós relatamos isso aos quatro cantos, quando nós explanamos isso além do nosso coração, do nosso entendimento, por isso que muitas vezes nós precisamos erguer nossas mãos, irmãos, por isso muitas vezes nós precisamos falar algo alto, por isso muitas vezes nós precisamos suspirar forte, muitas vezes nós precisamos gemer, muitas vezes nós precisamos chorar. Intensificação de necessidade de Deus. O que nós aprendemos com isso? O que podemos aprender com isso? Olha aqui para mim. Você não precisa de pistolão. Você não precisa de alguém mais condecorado do que você para que você possa adquirir, conquistar o milagre da parte de Deus. O que eu e você precisamos é de aquebrantamento, de confiança, de desejo de governo de Deus, de submissão à palavra de Deus. Sabe, Ronaldo, o negócio é o seguinte, pastor. Nós precisamos fazer uma carta e escrever uma carta para Cristo, para Deus, porque Thelma precisa de um milagre. Foi isso que fizeram ali com Naamã. Ele já tinha sido colocado, aquela família estava sendo colocada diante de Deus por quem? Por quem, irmãos? Por alguém que não tinha divisa, Tiago, com decoração, mas por alguém que tinha autoridade, porque sabia o que é dobrar joelho, o que é ser servo, o que é estar na submissão de Deus. Uma pequena menina que sabia o poder de Deus, conhecia as providências de Deus, conhecia as possibilidades de Deus, conhecia a intensidade de Deus em meio a um povo aquebrantado. A família de Naamã, como a sua família, Creuza, foi colocada diante de um Deus vivo, poderoso, não um Deus religioso. Um Deus que tirou do melhor dos céus para que tenhamos vida, e essa vida em abundância que é Cristo Jesus, o Senhor. Aquele que é o príncipe da vida, aquele que é a vida, aquele que é o Salvador. Foi isto, não foi ninguém condecorado. É isso que eu preciso, irmãos, para que nós continuamos, para que viemos ver o milagre de Deus. Nós precisamos nos prostrar diante. E aí eu falei para a irmã Vera, hoje você vê o fruto das suas orações. Ninguém te conhece, minha irmã, a senhora não tem título. A senhora é uma simples serva,
e que opera tão bem as panelas da primeira igreja batista de Arenápolis. Quem sabe isso não traz luz, nos traz holoforte, não vai levar a senhora a ser conhecida pelo mundo e no governo do mundo, mas é conhecida em Deus. Nós precisamos de homens e mulheres dessa forma, servos do Deus vivo, família do Deus vivo. E assim nós vemos Deus agindo, amados. Terceiro, como que eu posso atrair o milagre? Reconhecer o caminho de Deus, os caminhos de Deus, irmãos. Versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes a tua veste? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha só, sabe, amados, quando você falar da primeira igreja batista aí, não precisa de maneira nenhuma colocar uma medalha, uma condecoração no peito do pastor Tony ou da pastora Lucene. Mas você pode apresentar a primeira igreja batista de Arenápolis, que nós conhecemos um Deus vivo, um Deus que responde, um Deus que cura, um Deus que faz a diferença. E esse Deus nós servimos com fidelidade, com gratidão. Quem sabe isso vai trazer alguns transtornos para nós, porque ninguém gosta de te ver tão fiel a um Deus, tão leal a um Senhor. Quem sabe pode trazer esses transtornos, mas não temas, porque Deus é contigo, porque o Senhor está no controle da sua vida, porque Ele nunca vai te desamparar. Amém, amados? É isto. Quarto e último, experimente, irmãos. Não deixe. Eu quero dizer isso com muita sabedoria. Quero pedir que isso entre no seu coração, entre na sua alma, no seu espírito, estale em sua vida. Nunca deixe, nunca permita, amado, diminuir a sua perspectiva no experimentar de Deus. Nunca. Experimente o poder de Deus. Irmãos, não há cristianismo sem poder. Eu tenho visto igrejas que estão morrendo porque não têm visto o poder de Deus em seu meio, não têm visto os milagres de Deus. Está já tudo nos conceitos humanos, está tudo sobre o governo de homens e de mulheres. Querido, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus não pode estar sobre o governo de homem, não pode estar sobre o meu governo. O nosso governo é Deus, o nosso controle é Deus, a nossa liberdade está em Deus, e o que move essa igreja é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai trazer transformação, restauração, milagres em nossas famílias, salvação em meio aos nossos parentes. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Essa perspectiva, essa sede, essa fome precisa estar todos os dias em nosso meio, em cada culto, em cada oração, em cada clamor, em meio à adoração. Nós precisamos ser fervorosos. Nós precisamos ser fervorosos. Versículo 11 ao 14, para encerrar, amados. A palavra de Deus nos diz, no versículo 11: Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pensava eu que eu ia ser recebido, pensava eu que eu ia ser nesse dia mencionado sobre esse rio, e que poderia haver até mesmo bandas. Pensava eu,
que ele ia sair comigo. Ele foi desse jeito, decepcionado. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a mim, leproso. Não são porventura Abana, Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se achegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: ó chefe, ó general, ó meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, mas é tão fácil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Sabe, amados, tem eu sido um peso a você? Tem eu sido um peso à sua família? Tem eu sido um peso aos desígnios que temos administrado nesse culto? Ou eu tenho falado: se achegue o Senhor, faça uma aliança com Deus vivo e mantenha essa aliança com Deus? Não é esta a orientação? Aproxime de Deus, reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador. Marque na sua agenda um encontro com Deus. Marque na sua agenda um compromisso com Ele. Não tem sido isto? Se eu falasse para você que você teria que marcar na sua agenda 30 dias, deixar 30 dias de trabalhar para servir o Senhor, não seria um peso? E quem sabe você agora faria, porque parece mais um sacrifício. Mas estou falando: se achega ao Senhor. Nós temos os cultos de terça-feira, nós temos os cultos de sexta-feira, nós temos os cultos de domingo, nós temos os ensinos do sábado, alguns sábados, e o resto é seu. Tem sido eu pesado como homem de Deus? São perguntas que nós podemos responder, amado, com esse texto. Os oficiais chegou agora para aquele comandante tão sábio e falou para ele: chefe, comandante, tivesse que fazer uma guerra agora para você conseguir seu milagre, você já tinha desembanhado a sua espada. Se você tivesse que enfrentar o exército inimigo para conseguir o seu milagre, você já tinha nos colocado em posição de guerra. Agora o homem de Deus falou: mergulhe 7 vezes nessa água barrenta. Você está questionando? O problema está no nosso coração, amados. O problema está na nossa atitude. O problema está na falta de renovo aqui, ó. Na falta de renovo. E aí nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver a nossa casa limpa, os nossos filhos limpos, a nossa empresa limpa. Nós vamos ver o mover de Deus, nós vamos ver o agir de Deus, nós vamos ver o poder de Deus, nós vamos continuar vendo os milagres de Deus. Aceite as formas de Deus operar. Deus muitas vezes usa métodos não convencionais. Quero dizer para você: experimente você também o milagre de Deus em sua vida. Versículo 15. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Voltou ao homem de Deus. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio por ser diante dele e disse: eis que agora conheço que em toda a terra
não há Deus senão em Israel. Eu conheço, passei a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, eu quero que há um toque de Deus sobre a sua vida, sobre as mazelas da sua vida, um toque de Deus sobre aquilo que tem te impedido de ser aperfeiçoado no Senhor, ou aquilo que todos os dias tem te incomodado e tem feito você calar, porque quem sabe você ainda não mergulhou, você não fez o simples, você não colocou a aliança de Deus em suas mãos para se comprometer com Deus. Sabe o que o inimigo tem feito muito nos dias de hoje? Ele tem feito homens e mulheres se esquecer dos dias de culto, dos dias de compromisso, dos dias de quebrantamento, dos dias de jejum, de oração, nos dias que nós declaramos pela nossa fé que Deus nos visitou.